Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre atividade física, como se motivar para praticar atividade física. Vou começar aqui falando sobre um estudo da psicologia positiva sobre o resultado da atividade física na vida das pessoas. Um impressionante estudo da atividade física foi publicado em 1999, por pesquisadores da área de medicina e psicologia. Pesquisadores recrutaram homens e mulheres de 50 anos ou mais que sofriam todos de depressão clínica e os separaram aleatoriamente em 3 grupos. Ao primeiro grupo, prescreveram 4 meses de exercício aeróbico. Ao segundo, 4 meses de medicamento antidepressivo. No caso aqui, nessa pesquisa, foi Zoloft. E ao terceiro grupo, ambos, o medicamento e atividade física. O exercício prescrito compreendia 3 sessões supervisionadas de 45 minutos por semana de ciclismo ou de corrida de intensidade moderada a alta. Foi notável, no fim dos 4 meses do período de intervenção, todos os 3 grupos sentiram queda da depressão e relataram menos atitudes anormais, bem como acréscimo na felicidade e autoestima. O exercício aeróbico foi tão eficaz no tratamento da depressão quanto o Zoloft, o antidepressivo, ou uma combinação deste com o exercício. No entanto, o exercício é muito menos dispendioso e, em geral, não possui efeitos colaterais, além de dores musculares. Talvez ainda mais incrível seja que, 6 meses depois, os participantes que haviam se reabilitado, ou seja, restabelecido de suas depressões, tinham menos chances de recaída se estivessem no grupo de exercícios, 6 meses atrás, do que o grupo do medicamento. Os pesquisadores chamaram o estudo de SMILE, que é estudo da intervenção médica padrão e do exercício de longo prazo. O fator de sentir-se bem com exercícios é bem conhecido, mas o fato da atividade física exceder o das drogas depressivas surpreenderam até os psicólogos. De qualquer modo, o estudo SMILE caracteriza uma torrente de pesquisas que comprova aí os múltiplos benefícios da atividade física para a saúde e o bem-estar. E o resultado das pesquisas são que o exercício reduz a ansiedade e o estresse, protege-nos da morte em geral, de morrer de doença do coração ou de câncer em particular, reduz o risco de numerosas enfermidades, diabetes, câncer do colo e hipertensão, fortalece os ossos, os músculos e as articulações, aumenta a qualidade de vida, melhora o sono, protege contra deteriorizações cognitivas, ou seja, problemas de memória quando envelhecemos, e ajuda a controlar o peso. Nos adultos mais velhos e sedentários, um programa de exercícios de intensidade muito baixa, caminhar ou treinamento de resistência e flexibilidade reduz a depressão e aumenta a confiança, mantendo a melhoria por impressionantes 5 anos. Finalmente, as pesquisas mostram, e as intervenções aleatórias de larga escala o confirmam, que o exercício pode muito bem ser o mais eficaz e instantâneo reforço de felicidade entre todas as atividades. Bom, agora já vimos aí os benefícios da atividade física, agora hoje eu quero falar de um problema específico. Já que é comprovado aí pela ciência os resultados positivos para a saúde e bem-estar das pessoas, né, de estar criando o hábito de praticar atividade física, isso não é segredo para ninguém, mas vamos aqui agora então falar um pouquinho sobre como criar esse hábito, ok? Exercitar-se, manter-se saudável e em forma são atitudes que trazem inúmeros outros benefícios, principalmente mais energia e produtividade. Um bom exercício nos dá mais energia ao longo de todo o dia e aguça nossa mente para trabalhar melhor. Embora todo mundo queira ficar em forma e ter um estilo de vida mais saudável, muitas vezes esse desejo termina em frustração e as pessoas acabam desistindo, mesmo antes de começar. A receita para termos saúde e uma boa forma física é simples e bastante conhecida: alimentação saudável e exercícios regulares. Apesar de básica, essa receita não é tão fácil de ser seguida, se levarmos em consideração todas as dificuldades que enfrentamos em nossa vida diária, ou pelo menos pode parecer algo complicado. Se você não sabe como fazê-lo, mas não precisa ser assim. Bom, no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre essas dificuldades para se começar a praticar atividade física. As dificuldades para se manter um programa de exercício físico geralmente são: as pessoas começam com a carga de exercício muito pesada, aumenta o grau de dificuldade rapidamente e logo se sentem exaustas ou têm alguma lesão. O outro ponto aí é: se os resultados não aparecem na primeira ou na segunda semana, a motivação de algumas pessoas acaba. Por não encontrarem tempo
para se exercitar durante alguns dias, as pessoas acabam desistindo. Agora nós vamos falar sobre um plano simples para a gente poder entrar em forma. Vamos lá. Precisamos de uma estratégia simples de ser adotada e, acima de tudo, fácil de seguir por anos e anos. Você não vai ver resultados imediatos, pois ninguém consegue manter um plano radical por muito tempo. A saúde e a boa forma são adquiridos ao longo de meses e anos. Uma mudança duradoura só é promovida gradualmente, com uma melhoria de cada vez mais, de modo que ela se sustente por toda a vida. Da mesma forma, nosso plano irá começar devagar, mas você conseguirá mantê-lo por muito tempo. Aqui está o nosso plano simples para uma boa forma. Durante o primeiro mês, mantenha seu foco exclusivamente em adquirir o hábito de se exercitar. Não se preocupe com dieta, mas você pode começar a se alimentar melhor se quiser. Nosso foco nesse momento é criar o hábito de fazer exercícios, torná-lo regular. E tão importante quanto escovar os dentes. Vamos começar com pouco. Bom, segundo ponto, no segundo mês você vai manter os exercícios e começar a fazer mudanças graduais e saudáveis em sua alimentação. Nos meses seguintes, você deve estabelecer metas de curto prazo para melhorias contínuas em seu plano de exercícios e alimentação e fazer uma avaliação mensal do seu progresso. Vamos falar agora sobre como criar o hábito de se exercitar. Criar esse hábito não deverá ser uma tarefa difícil. Será como implementar qualquer outro hábito. Tudo que você precisa fazer é manter-se consistente. Segundo um provérbio espanhol, hábitos se iniciam como teias de aranha, mas acabam se tornando cabos de aço. Começaremos então com fios bem fininhos e gradualmente os engrossaremos até se tornarem fortes como cabos. Se você possui algum problema de saúde, como doenças cardíacas ou respiratórias, ou se está grávida, consulte seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Bom, vamos ao plano então. 1. Pegue leve no começo. Inicie o programa de forma tão fácil quanto possível, até que ele tenha se tornado um hábito. Você aumentará a intensidade dos exercícios depois, mas no início é fundamental ir com calma. Na primeira semana, faça um exercício aeróbico de apenas 5 ou 10 minutos. Uma caminhada vigorosa, corrida, bicicleta ou natação. Isso basta. Você provavelmente desejará fazer mais, mas contenha-se. Na semana seguinte, acrescente 5 minutos a esse tempo inicial. E faça o mesmo a cada semana do primeiro mês. De modo que ao final desse mês, você esteja se exercitando durante 20 a 25 minutos por sessão. Se esse tempo parecer muito pouco para você, não se preocupe. Depois de criar o hábito, você poderá estendê-lo. Agora, seu foco é criar o hábito, lembre-se disso. 2. Tenha um horário certo para exercitar-se. Isso é fundamental, isso é crucial. Encontre um horário em que possa praticar seus exercícios sem interrupções. Para a maioria das pessoas, amanhã é o melhor período, pois à noite geralmente temos algum compromisso, a pessoa já está cansada do trabalho. Outras pessoas preferem a hora do almoço. Escolha o período do dia que seja melhor para você e reserve um espaço em sua agenda para a malhação. Isso é importante. Na primeira semana, faça os exercícios apenas em 3 dias. Na segunda e na terceira semanas, aumente essa frequência para 4 vezes. E na quinta semana, faça exercícios nos 5 dias. Depois, mantenha os exercícios 5 vezes por semana, pois essa é a melhor maneira de entrar em forma. Um lembrete: o exercício deve ser seu compromisso mais importante do dia. Não permita que qualquer outra coisa o atrapalhe. 3. Vamos lá. Não se permita perder um dia sequer. As únicas razões aceitáveis para você deixar de se exercitar são ficar doente e se machucar. Caso contrário, não pule nenhum dia. Os exercícios são tão leves no início que você jamais ficará cansado se seguir esse programa. Mesmo que ao final de um longo dia de trabalho você se sinta exausto, faça os exercícios. Você agradecerá depois. Se começar a pular as sessões, logo criará o hábito de não se exercitar, quando o contrário deveria ser a regra. Para se criar um hábito, é muito importante mantê-lo constante. Lembre-se, é como escovar os dentes. Faça isso pela sua saúde regularmente. 4. Não desista. Ainda mais fundamental do que não pular nenhum dia é jamais desistir. Se por qualquer razão você deixar de se exercitar por um dia ou 2, mesmo assim, não pare. Se você perdeu mais do que 2 dias, retorne à frequência de 1 ou 2 semanas atrás e recomece a formar seu hábito.
O importante é a persistência. Se desanimar e parar, motive-se novamente e volte a se exercitar. Um pequeno insucesso não é tão importante quanto dar a volta por cima e tentar outra vez. 5. Encontre companhia. Isso não é obrigatório, mas se você encontrar alguém que faça os exercícios junto com você, tudo se tornará mais fácil. Em primeiro lugar, porque ter companhia faz o tempo passar mais depressa. E em segundo lugar, se você tiver que se encontrar alguma pessoa para a sessão de exercícios, provavelmente irá manter o compromisso. 6. Compartilhe seu progresso. Essa é uma maneira de se motivar a seguir o programa, pois ninguém gosta de admitir que fracassou. Assuma um compromisso com seus amigos ou escreva sobre seu programa em um blog, no Facebook, alguma rede social, para manter-se firme. Faça um diário de seus exercícios e de seus hábitos alimentares e mostre-o ao maior número de pessoas possível. Você se sentirá obrigado a manter seu compromisso. 7. Divirta-se. Item totalmente obrigatório. Se você não se divertir, jamais criará o hábito. Sendo assim, sinta o prazer de entrar em forma e ficar saudável, de queimar suas gordurinhas, de suar. Sinta como é relaxante a sensação de livrar-se do estresse. Exercitar-se deve ser prazeroso, não uma tortura. Lembre-se, gente, que no começo você começa a fazer atividade física, ainda que sem vontade. Com o tempo, isso vai ficando divertido, ok? Bem, esse é o plano para criar o hábito de praticar exercícios físicos. É tudo muito simples. Estabeleça um horário para seus exercícios, comece com um ritmo fácil e não pule nenhum dia. Em pouco tempo, exercitar-se será um hábito regular e você não desejará retomar sua vida sedentária novamente. Lembrando aqui, né, tem uma citação que eu gosto muito, que encaixa nessa questão de educação física, que é: viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em movimento para manter o equilíbrio. Bom, gente, aqui tem um ponto importante que a psicologia ajuda, que é o seguinte: sempre que você pensa no trabalho que vai dar uma atividade, você tende a se desmotivar. Se você pensa nos benefícios, você se motiva. Então, muitas pessoas ficam desmotivadas, perdem a motivação para fazer atividade física, porque elas ficam focando, prestando atenção no trabalho que vai dar. Ah, vou ter que trocar de roupa, ir até a academia, ir lá, malhar 1 hora, voltar para casa, fazer isso, tomar banho. E a pessoa fica focando no trabalho que vai dar. Você tem que focar nos benefícios. Nossa, vou ficar com o corpo assim, vou ficar saudável, vou ficar com disposição, vou ter mais saúde, disposição, vou me sentir melhor. Você tem que focar nos benefícios. Quando você foca nos benefícios, você se motiva, ok? Isso é muito importante, tá? Serve para qualquer atividade que você precisa fazer. Pense nos benefícios, para você vai ser mais fácil fazer essa atividade, pensando nos benefícios e não no trabalho que vai dar. A história de hoje, né, eu quero contar a história dos 3 leões. Era uma vez 3 leões que eles estavam discutindo quem seria o rei. Só podia haver um rei e havia 3 leões. Eles então, um teve a ideia de fazer um desafio. Havia uma montanha bem alta lá perto. O leão que subisse a montanha toda seria o rei. Os 3 leões tentaram subir a montanha, mas nenhum conseguiu. Eles estavam lá discutindo: e agora? Quem é que vai ser o rei? Ninguém subiu a montanha. Nisso uma águia vem e fala: eu estava lá no alto, eu escutei o que cada leão falou. Apesar de nenhum ter subido a montanha, eu escutei o que cada leão falou, e pelo que cada leão falou, já sei quem é que tem que ser o rei. Então fala, águia, o que cada leão falou? Aí a águia falou: o primeiro leão, quando estava quase chegando lá em cima, falou: montanha, você me venceu, desceu. O segundo leão, quando estava quase chegando lá em cima, falou: montanha, você me venceu, e desceu. O terceiro leão, quando estava quase chegando lá em cima, falou: montanha, você me venceu, mas apenas por enquanto, porque montanha não cresce. Eu sou um leão, minha força aumenta a cada dia, ainda consigo superar você. E desceu. Aí todo mundo pensou: realmente esse tem que ser o rei, porque ele sabe a maneira correta de encarar uma dificuldade. Ele encara como desafio. E ele foi escolhido como rei. E ele foi se exercitando. Chegou o dia que ele subiu a montanha toda. Depois dessa, todas ficaram fáceis. Não porque eram menores, mas porque ele estava mais forte. Bom, qual que é a lição dessa história? O que tem a ver essa história com atividade física? Gente, nós podemos encarar a atividade física da mesma forma que o leão encarou a montanha. Ou seja, a persistência, né? Então nós temos de fazer da atividade física um hábito na nossa vida como um desafio. Então isso tem que ser encarado como desafio e jamais desistir, ok? E para a gente terminar, eu vou falar aqui sobre algumas motivações para você se exercitar. Como se sente depois? Uma sessão de exercícios traz uma sensação incrível de bem-estar. Lembre-se sempre dessa sensação. Um tempo para si mesmo. A
Apesar de muitas pessoas arranjarem espaço na agenda para se dedicar aos filhos, cônjuge, familiares, colegas de trabalho, chefe, elas raramente arrumam tempo para cuidar de si mesmas. Faça desse seu tempo uma prioridade e não pule nenhuma sessão de exercícios. Queimar calorias. Se você contar as calorias que ingere, essa é uma das maneiras mais eficazes de perder peso. Saberá que quanto mais se exercitar, mais calorias irá queimar e menos terá a perder pela frente. Divertir-se, exercitar-se deve ser uma ação prazerosa. Se não for, tente outra atividade física de que você goste. Qualquer uma que o faça mexer será uma boa para você. Melhorar sua aparência. Imagine você mais magro, mais em forma e deixe essa imagem encorajá-lo. Isso aqui, gente, é focar nos benefícios. Caber em roupas novas. Quer comprar roupas de um tamanho menor? Exercite-se. Ficar mais atraente. Esse é um grande motivo, como todos sabemos. Aumentar a adrenalina. O exercício provoca um fluxo de adrenalina. E isso vai te fazer ficar mais motivado. Reduzir o estresse. Ficou esgotado após um longo dia de trabalho? Faça uma sessão de exercício e livre-se do estresse. Você sentirá uma enorme diferença. E por falar em bem-estar, eu quero aqui falar um pouquinho agora sobre uma linha da psicologia que é a terapia comportamental. A terapia comportamental tem como objetivo ajudar o paciente a entender e analisar os próprios comportamentos e as funções que estes têm para a sua vida e para o ambiente em que vive. Portanto, a terapia comportamental busca a autoobservação e o autoconhecimento do indivíduo para que este possa atuar sobre o mundo de uma forma mais saudável e efetiva. É importante salientar que, quando falamos em análise de comportamentos, também estamos incluindo análise de história de vida, sentimentos, sensações, reações, estímulos e consequências que estes comportamentos possam ter sobre a vida da pessoa e dos que a cercam. A terapia comportamental prioriza a relação terapeuta-indivíduo, estabelecendo um ambiente agradável para que o paciente possa se sentir valorizado e, com isso, começar a promover as mudanças necessárias em sua vida. E falando aí de terapia comportamental, eu quero aqui, nesse momento, estar indicando uma colega de trabalho que tem consultório lá em Belo Horizonte, trabalha com a terapia comportamental e que faz atendimento de criança, adolescente e adulto. É Iana Guedes Pechir, ela trabalha na rua Domingos Vieira, 348, sala 1412, no bairro Santa Efigênia. O telefone para contato é 31 9300 5026, ok? Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!